quero trazer, então, uma palavra bem rapidamente, sobre um texto bastante conhecido na palavra, que está em Daniel, no capítulo 3, mas o tema daquilo que eu quero dizer hoje é fiéis na fornalha. Digam comigo, fiéis na fornalha. Só as crianças agora, fiéis na fornalha. Não, mais forte, fiéis na fornalha. Quem aqui já brincou de o chão é lava? Quem já brincou de chão é lava? O chão é lava é muito legal, não é? O chão é lava, porque vamos contar para eles o que é o chão é lava. O chão é lava é assim, ó. Alguém fala, o chão é lava. E aí a gente tem que sair do chão e pisar e subir em algum lugar, porque tudo se torna lava à nossa volta. E quem pisa na lava, perde. Então a gente sempre brinca disso. Mas na Bíblia teve 3 amigos que eles não brincaram de chão na lava. O chão é lava. Mas eles foram jogados num lugar que tinha muito fogo. E eles foram livres do Senhor. Quem sabe o nome desses 3 amigos? Quem sabe? Quem sabe? Pode falar. Como? Fala alto. Fala mais alto, fala. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha que nomes lindos. Quem chama Sadraque aqui? Tem alguém que chama Sadraque? E Mesaque? Agora Abidnego. Tem alguém? Não, ninguém, né? Esses nomes ficaram para lá, porque realmente esses nomes eram muito esquisitos. Mas essa história não é só de nomes esquisitos, porque tem mais nomes esquisitos nessa história. A história conta que esses 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles eram muito amigos. E eles viviam num tempo, lá na Babilônia, num rei que era chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, que nome horrível, né? Mas era, e ele era horrível também, era um rei muito mau. E ele vivia nessa terra, e o que aconteceu? Um dia, o rei Nabucodonosor, ele era um cara que gostava tanto de si mesmo, tão egoísta, que ele resolveu criar uma estátua gigante dele mesmo, uma estátua de ouro. E sabe o que ele fez? Ele mandou chamar todo o reino dele e disse assim, olha, a partir de hoje, todo mundo precisa adorar a estátua que eu fiz de mim mesmo. Você imagina que coisa feia? Fez uma estátua gigante, era uma estátua, olha, tem uma estátua ali, olha, uma estátua gigante, olha que estátua feia. Era uma estátua gigante dele mesmo, e era de uma forma que todo mundo conseguia ver no reinado inteiro. E aí, ele chamou o povo todo e disse, eu vou tocar bastante instrumentos, e quando eu tocar esses instrumentos, cadê o povo dos instrumentos aqui? Cadê os irmãos dos instrumentos? É agora que o pastor pega o pessoal do louvor, cadê? Cadê o pessoal? Vem cá, vem. Vai ali bateria, só tem para mim bateria hoje. Os irmãos estão tudo lá no break da água. Vamos lá. Isso, manda mensagem para eles, porque os irmãos do louvor têm que estar aqui dentro hoje. Faz barulho aí, Júnior, não sei se você me escuta. Faz barulho, ó, eu vou contar até 3, você faz bastante barulho, tá? Então tá bom, ó, ele falou assim, o rei mandou chamar e disse assim, olha, eu vou fazer barulho de instrumentos. E quando eu fizer barulho de instrumentos, todo mundo se curva diante da estátua. E ele contou até 3, vamos lá? Vamos contar comigo? Vamos lá? 1, 2, 3. Faz barulho, faz barulho, barulho, barulho. E aí todo mundo se curvou diante da estátua. Menos 3. Vamos dar uma vaia para essa estátua feia? Vamos dar? Buuuu! A gente não quer saber dessa estátua feia. Foi assim que Sadraque, Mesaque e Abidnego fizeram. Eles disseram, não, a gente não vai se curvar. Aí ele falou assim, não é possível, tem gente lá que não se curvou, ainda não tem, eu vou dar uma outra chance. Ele contou até 3 de novo para fazer barulho. Vamos lá, agora mais forte, hein, gente? Vai lá. E aí todo mundo se curvou diante da estátua. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram o que para a estátua? Nós não vamos se curvar diante dela. Então, obrigado, gente, valeu. O rei Nabucodonosor, agora que você chegou, sai fora, não quero mais. O rei Nabucodonosor ficou tão bravo que aqueles 3 não fizeram o que ele tinha pedido. Ficou tão bravo, que disse, porque vocês não se curvaram, eu vou jogar vocês numa fornalha de fogo. E era um lugar cheio de fogo, imagina. Muito fogo, era muito quente. Só que ele disse assim, olha, por conta disso, porque vocês fizeram isso, eu vou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Então o que era ruim, olha, ficou ainda pior. Imagina. E lá, naquele momento que eles viram aquela fornalha gigante, o rei Nabucodonosor mandou eles
serem amarrados, e os soldados que foram jogar eles no fogo, a Bíblia diz que os soldados foram queimados pelo calor que estava lá dentro. Imagina, era tão quente aquele lugar que os próprios soldados morreram. E quando eles tinham sido jogados dentro daquela fornalha, eles foram jogados e nada aconteceu com eles, ao ponto do rei Nabucodonosor olhar lá dentro da fornalha, olhar lá dentro, e dizer assim para os seus amigos que estavam com ele, falar assim, olha, a gente não jogou 3 lá que não se curvaram diante da estátua? Todo mundo disse, eram só 3, era Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse, mas lá dentro da fornalha eu não estou vendo só 3 não, eu estou vendo 4 agora. E dentro da fornalha não tem só 3, tem um que parece o filho dos deuses está andando lá com ele na fornalha. E aí eles mandaram então os soldados ir lá e tirá-los da fornalha. E sabe, a única coisa que queimou quando eles caíram dentro da fornalha foram as cordas que prendiam nele. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha nas suas roupas. Eles ficaram intactos. E eles saíram então da fornalha e o rei disse, o que aconteceu? Eles disseram para o rei, olha, o Deus que nós servimos nos livrou dessa fornalha. E naquele dia, o rei Nabucodonosor caiu de joelho no chão e disse, só o Senhor é Deus. Se alguém fala mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser jogado na fornalha também, porque agora todo mundo vai servir, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. Amém, gente? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Mas o que me chama mais atenção nesse texto poderoso são os versículos 16 a 18 do capítulo 3 de Daniel. Porque a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da pressão, diante de todo mundo fazer o que eles não podiam fazer, foi o que me chamou a atenção. Olha o que diz lá, Daniel 3, 16 a 18, diz, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se nós formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa resposta dos 3 amigos é o que me chama mais atenção, porque se você parar para pensar, os amigos que foram lá para a Babilônia, eles tinham mais ou menos aí entre 15 e 17 anos. Eles eram adolescentes. Você imagina isso? Serem jogados numa nova nação, serem adolescentes que saíram da sua casa, perderam o convívio com seus pais, não foram para ser escravos de trabalho pesado, eles foram para ser servos do rei dentro do palácio. Eles eram inteligentes, habilidosos com o que faziam, eles se destacavam pela sua beleza, pelo seu porte físico, sua força, mas agora desconectados da sua nação, desconectados dos seus pais, longe da sua língua materna, longe dos seus amigos, longe de tudo, eles tinham algo dentro dele, irmãos, que não os deixaram se curvar mesmo do meio das pressões. Eu não sei você, pai e mãe, mas uma coisa que eu falo sempre para os meus filhos, eu sempre digo isso para os meus filhos, papai não está com você o tempo todo. Papai não está com você dentro da escola, papai não está com você lá quando você está com seus amigos brincando, papai não está com você quando você está numa festa sozinho lá na casa de alguém, papai não está com você, mas o Espírito do Senhor está. Por que eu falo isso com eles? Porque como pai, eu quero que eles sejam a mesma coisa na minha frente e na frente de qualquer outra pessoa. Eu não quero que os meus filhos sejam alguém dentro de casa e alguém fora de casa. Alguém na minha frente obedece, responde, sim, balança a cabeça, mas longe de mim faz qualquer outra coisa. Não, eu quero que eles tenham um caráter, que eles sejam as mesmas pessoas. Eu quero que eles sejam homem e mulher, no meu caso, homem e mulher cheios do Espírito Santo, para decidirem por eles, para não sucumbirem às pressões que estão à sua volta. Eu digo para eles, o Espírito Santo está junto com vocês. Quando vocês precisarem tomar uma decisão, o papai não está lá, mas o Espírito Santo está, e ele vai ajudar vocês a tomar a decisão correta. Porque é isso que nós queremos. Nós não temos controle nenhum sobre isso. Agora você imagina, esses meninos, Daniel incluído no meio disso, foram levados com um grupo de outros meninos para uma terra longe, permeada de ensinos contrários à maneira que foram criados, longe de tudo que os seus pais tinham ensinado para eles, e no meio das maiores pressões,
eles têm coragem de chegar diante do rei e dizer assim: rei, nós não vamos nos curvar diante dos deuses que você está fazendo. Sabe por quê? Porque nós sabemos que isso é errado. E se o senhor não gostar, o senhor pode jogar a gente na fornalha. E se o senhor jogar e Deus nos livrar, glória a Deus. Se Deus não nos livrar, nós vamos encontrar com Ele na glória. Mas uma coisa nós sabemos: nós não vamos nos curvar, porque nós conhecemos o Deus verdadeiro. Isso não é impressionante, irmãos? Pensa bem comigo. A gente vive numa geração que as pessoas já não têm mais parâmetros de sim nem de não. As coisas estão acontecendo de um jeito que as pessoas, elas, uma hora são de um jeito, uma hora são de um partido, de repente elas são de outro. Uma hora torcem para um lado, outra hora torcem para o outro. Uma hora fazem de um jeito, outra hora fazem do outro. Perderam a noção de algo sólido, algo real. E aí eu começo a pensar, e eu quero trazer aqui nessa breve reflexão, esse tempinho que a gente está tendo junto aqui com as crianças. E é bom que eles estejam aqui, que eles ouçam isso, e no final nós vamos orar por eles, porque nós não queremos só dar-los ensinos, nós queremos cobri-los de oração, enviá-los semana que vem, começa as aulas, na próxima segunda-feira, sem ser amanhã, na próxima eles voltam para as escolas, para debaixo de ensinos que talvez não são ensinos que nós concordamos, para influências que talvez nós não temos controle sobre elas, mas nós cremos que nós não estamos lá, mas o Senhor vai com eles, vai os abençoar, vai os guardar. Nossa casa e nossa família vai ser guardada pelo poder do sangue de Jesus, amém, gente? Vocês são guardados pelo Senhor, onde vocês forem, o Senhor está com vocês, e nós cremos nisso, irmãos. E uma coisa que me faz pensar, o que levou aqueles meninos a serem fiéis no meio da fornalha? Como que eu, como pai, como nós, como igreja, criamos os nossos filhos e pensamos na próxima geração, preparamos elas para serem fiéis na fornalha? A primeira coisa que eu quero trazer para você é que coragem começa em casa. Primeira coisa que eu quero que você pense junto comigo é que coragem começa em casa. Você já pensou, já parou para pensar como esses meninos foram tão corajosos? Como eles tiveram a coragem de se posicionar na hora certa, no lugar certo, a despeito de qualquer coisa. Irmãos, eu quero que a minha geração, minhas próximas gerações sejam assim. Eu não sei você, mas isso me encanta. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero que as minhas próximas gerações se posicionem diante das dificuldades. Eles não aprenderam a dizer não para o rei do nada. Pelo contrário, eles tinham seguido, aquilo que o rei tinha dito. Nos capítulos anteriores, eles se abstiveram dos alimentos que o rei fornecia. Junto com Daniel, fizeram um propósito. Daniel e seus amigos, que são esses, os três, disseram: nós não vamos nos contaminar com as coisas da Babilônia. E eles corriam risco de vida, porque aquele que os guiava falou assim: se vocês começarem a parecer fraco, e começarem a perder força, e começarem a ficar desnutridos, sou eu que vou morrer, então eu não posso liberar vocês comerem outra coisa a não ser os manjares, o melhor da Babilônia. Eles disseram: não, faz prova, nos dá 10 dias só, e vê se a gente não fica mais forte. Eles disseram: nós vamos manter aquilo que nós aprendemos. Por que eles estavam fazendo isso? Por que eles não comeram a comida da Babilônia? Porque na lei judaica há regras específicas para o que podia comer. A carne que corta pão não pode cortar carne. A faca que corta pão não pode cortar carne. As coisas que eles comem, a maneira como se faz, tem toda uma lei. A lei do Senhor protege, para que naquela época não tinha hospital, remédio como a gente tem assim. Então o Senhor cuidava da saúde do seu povo, tinha maneiras de fazer as coisas, o que podia comer, o que não podia comer. Lá na Babilônia eles não controlavam. Então eles disseram assim: nós não vamos dar o luxo de fazer aquilo que é contra aquilo que o nosso Deus disse para nós fazermos. Então nós vamos nos privar disso, nós não vamos nos contaminar. E eles tiveram coragem, irmãos, de tomar decisões quando tudo parecia desfavorável. Você tem noção disso? Alguém ensinou esses meninos desde pequeno. Eles não aprenderam isso do nada, não foi na Babilônia que eles começaram a ter posição. Meu irmão, acorda, porque não vai ser na hora que o seu filho estiver diante das situações difíceis que ele vai tomar a decisão certa. Não espera que, se não houver uma semeadura, um investimento na vida deles, um dia a dia ensinando a palavra. Pastor, mas o meu filho já não é mais pequeno. Não, começa agora. Uma semeadura de oração, uma semeadura de jejum, uma semeadura de palavra, de testemunho, de saber que aqui em casa é assim. Nós fazemos ou nós não fazemos, porque nós temos princípios. Irmãos, tem coisa lá em casa
que eu como pai, vou te ser sincero, eu queria muito que os meus filhos fossem privados de sofrer o que eles sofrem. Mas eu digo para eles assim, eu falo para eles, meus filhos, eu amo vocês, mas servir a Jesus, às vezes demanda de nós sofrer alguma coisa. Demanda de nós abrir mão de coisas que precisam ser abertas. Servir a Jesus, muitas vezes vai colocar lágrimas nos nossos olhos, porque todo mundo está fazendo algo que a gente não pode fazer, porque agora parece que prejudica, mas no futuro traz vida para nós. Irmãos, se isso não ficar claro dentro das nossas casas, se a palavra não tiver o lugar certo dentro da sua família, se a oração não tiver o lugar certo, se o papai e a mamãe que estão cuidando deles, se ele não vir, homens, você cuidando da sua esposa com carinho, com amor, com paciência, não é tudo com truculência, tudo com brutalidade, tudo com uma maneira como se você fosse superior e outro fosse inferior. Se a mamãe não valoriza, irmãs, é a mamãe que valoriza, é a mãe que traz os filhos próximos dos pais, é a mãe que mostra com carinho, com cuidado, como é que se valoriza, como que se respeita, qual o lugar que o pai tem, o lugar que ele senta na mesa, o lugar que ele é digno, a honra que lhe é devida, porque ele é pai, ele é o líder daquela família. Se isso não for estabelecido, irmãos, na hora de chegar e tomar a decisão correta, não há semeadura o suficiente para a hora da fornalha, porque coragem começa em casa. Tem coisas, irmãos, que se a gente olhar para a vida desses meninos, imagina o tratamento que eles receberam desde criança. Qual foi o investimento que aqueles pais tiveram no pouco tempo que tiveram com eles? Nos breves 15, 16 anos que viveram juntos, o quanto semeadura de oração, de palavra, o quanto que mostrou o caminho. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7 diz, essas palavras que hoje lhe ordeno, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Olha só, olha isso aí, presta atenção nisso. Ensine-as com o que, irmãos? Não, fala aí mais alto. Ensine-os com persistência. Irmão, não é assim? É assim ou não é? Quantas vezes a mamãe manda escovar o dente no dia? Quantas vezes? 3, quantos mais? 5, quem dá mais? Quem dá mais? 8, meu Deus! Quantas vezes? Por quê? Porque é persistência. É persistência, não é, irmãos? Criar filhos, estabelecer uma nova geração é persistência. Se a gente falasse uma vez e desse certo, irmãos, era robô, não era gente. Porque nem a gente. Porque está aqui, olha, a gente está pregando domingo após domingo, célula após célula, grupo após grupo, discipulado após discipulado. E ainda tem coisa que a gente ainda está vencendo, irmãos. Se fosse uma vez só, era robô. É persistência, ensine-os com persistência. Pode deixar lá o versículo para mim, por favor. Ensine-os com persistência a seus filhos. Converse. Olha aí uma chave. Irmãos, converse. Converse com eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe uma coisa, irmãos, que não pode faltar dentro do nosso lar, que não pode faltar nos nossos relacionamentos? Comunicação. Irmãos, comunicação é chave. Conversar, não deixa o professor criar o seu filho, não deixa a tia da escolinha criar o seu filho, não deixa o pastor criar o seu filho. Quem vai ser a maior influência sobre o seu filho é você. É você como pai, é você como mãe. Todos nós, professor da escolinha, nós somos apoio. Mas quem vai ser a última voz sobre a vida deles é você. Deus deu a você autoridade para ser luz. Deus deu autoridade, Deus deu sabedoria para você tomar a decisão correta. O Senhor te capacitou com autoridade espiritual sobre a tua casa. E eu quero declarar, meu irmão, que toda autoridade que foi rompida, tudo aquilo que foi jogado, desprezado, o Senhor vai fazer retomar, vai fazer crescer, vai fazer progredir e voltar a estar no lugar que precisa estar em nome de Jesus. Sua casa é abençoada. Diga assim comigo, criança. Diga assim, comigo. Minha casa, fala bem alto. Minha casa é um pedacinho do céu. Agora acha o papai e a mamãe, onde eles estiverem aqui, manda um beijo para eles assim, Procura. Minha casa é um pedaço do céu. Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor. Minha casa é um pedaço do céu. A gente precisa fazer isso. E presta atenção, crianças. Papai e mamãe
Papai e mamãe são proteção para vocês. Papai e mamãe, às vezes eles falam e persistência. Manda 8 vezes escovar o dente, sabe por quê? Porque ele sabe que dá cárie e dói o seu dente. Ele não fala porque ele é chato ou ela é chata. Eles falam, sabe por quê? Porque eles amam vocês. Papai e mamãe são voz de autoridade sobre vocês. Sabe o que o Senhor se agrada? Sabe o que o Senhor se agrada? De filhos obedientes. Diz assim, ó, quem está sentado aqui, ó, os meninos que estão conversando aí atrás, põe a mão no coração e diz assim, eu sou, fala, eu sou, vocês também aqui, eu sou um filho, não, você não é filha, você é filha, eles são filhos, vai lá, vocês são filha, vai, vocês falam filha, eles falam filhos, eu sou um filho, muito bem, obediente, e por isso, o Senhor vai abençoar minha casa, porque eu sou obediente, amém? Amém, os pais dizem amém, amém, aproveita aí, irmãos, estou te ajudando, irmão. Eles estão assumindo um compromisso. Chega em casa, você falou lá diante da igreja que você era um filho obediente. Aleluia. Deus deu pai, Deus deu líderes, Deus professores para vocês, porque eles ensinam para vocês as coisas certas. Então presta atenção, guarda o que eles estão ensinando para vocês no coração de vocês. E sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós que estamos aqui, os seus filhos não vão aprender fidelidade no TikTok. Seus filhos não vão aprender boas maneiras, o que é ser gente, o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser homem de Deus, o que não é, nos vídeos de Instagram, de Facebook. Não é isso não, meu irmão. Eles aprendem com exemplo. Eles aprendem toda vez que você diz que perdoa e perdoa mesmo. Você não joga na cara. Você não lembra de novo as coisas que aconteceram. Quando você fala perdão, é perdão de verdade. É perdão no coração. Eles vão aprender confiança quando você confia. Quando você confia neles. Quando você confia nas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Existem 2 tipos de pessoas no mundo. As pessoas feridas e as mais feridas. Todos nós aqui somos feridos. Todos nós. Na nossa infância, na maneira que fomos criados. Nós carregamos em nós marcas, situações. Agora, isso não é o que nos diferencia. O que nos diferencia não são quem tem ferida e quem não tem. Porque todo mundo tem. O que nos diferencia é o que nós fazemos com as feridas que foram feitas a nós. Porque tem coisas, irmãos, que eu escolho. Tem coisas na minha criação que eu digo assim, isso eu quero e eu permaneço e eu continuo fazendo isso, ou isso não entra na minha casa. Gritaria não entra na minha casa. Falta de perdão não entra na minha casa. Qualquer outra coisa que você colocar aí que veio da sua família, traição não entra na minha casa. Falta de compromisso com as coisas não entra na minha casa. Falta de expressão do amor, todo mundo é frio, na minha família ninguém se abraça. Não, na minha todo mundo vai se abraçar e nós vamos ser sadio, nós vamos ser felizes. Na minha casa a gente senta em volta da mesa para comer. Não, lá em casa todo mundo comia de pé e tal, a gente não consegue. Não, a gente faz a mesa e a gente senta à mesa e a gente come junto na minha casa. Porque tem coisas que você vai escolher trazer para a sua casa e trazer. E é aí que você vai estabelecer aquilo que o Senhor vai fazer para as próximas gerações. Provérbios 22:6 diz o seguinte: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Você está entendendo aí? É uma carta, um papel em branco que você está recebendo. E que nós precisamos ensinar. Ensina da maneira. Faz aquilo que não fizeram com você. Faz aquilo que você nunca recebeu. Estabelece algo novo, uma rotina, lá na sua casa. Eu venho de um lar muito estruturado, abençoado. Eu sou muito feliz, porque eu venho de um lar, hoje minha mãe está aqui, meu pai está me assistindo online. São gente cheia de Deus, são crentes, leem, ora a Bíblia, lê a Bíblia. Eles recebem pessoas, são generosos, são gente que me dá muito bom testemunho. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas eles também têm suas falhas, como eu tenho minhas falhas com os meus filhos. E a gente não acerta o tempo inteiro. Só que quando a gente erra, irmãos, sabe o que a gente faz? A gente pede perdão. A gente senta e diz, olha, o papai não acertou nisso. Foi isso que a gente fez, que a gente não deveria ter feito, me perdoa. A gente vai tentar melhorar agora e a gente vai fazer de novo. Porque agora que a gente está aprendendo, nós estamos aprendendo juntos, nós estamos sendo família, a gente ama e a gente vai continuar. Irmãos, não tem essa de olhar para o outro e dizer, é do meu jeito, da minha maneira. Não existe. Sabe por quê? Porque nós não queremos que eles sejam assim. Eu quero que o casamento deles sejam abençoados.
Eu quero que a geração deles seja melhor do que a minha geração. E sabe, irmãos, o seu filho precisa ver você buscando a Deus. O seu filho precisa, essas crianças que estão aqui, ó, sabe o que eles precisam? Eles não precisam de um jogo novo, de uma coisa nova, de mais isso, de mais aquilo, de mais um tênis, mais... Eu sei que é muito bom tudo isso, mas o que eles precisam mesmo é ver você ajoelhado na beira da sua cama, de mãos dadas com a sua esposa, orando e clamando a Deus e chorando diante da presença do Senhor. Isso marca a nossa história. Quando você está nervoso, quando você está apreensivo, como que você corre para Deus? É isso que vai fazer a diferença no coração deles. Não é saber, papai está correndo atrás, papai está trabalhando igual um louco, papai está fazendo. É claro, você está fazendo isso para suprir a necessidade, e é muito bom, isso é maravilhoso. Mas qual foi a última vez que o teu filho viu você tirando uma semana de jejum? E dizendo para ele, filho, papai está jejuando essa semana, porque eu creio que coisas espirituais vão acontecer, vão se romper na nossa casa. A gente se priva de algo para buscar mais o Senhor. Qual foi a última vez que você desligou a Netflix, sentou à volta da mesa e disse, vem cá, vamos ler um capítulo da Bíblia? Pega Daniel, lê Daniel junto com eles. Hoje, quando chegar nessa semana, pega o capítulo 1, 2, 3 de Daniel, lê junto com eles as histórias da Bíblia. Não só deixa para alguém contar uma historinha na hora de dormir, estabelece algo, meu irmão. Sabe por quê? Isso atrai a presença de Deus para o teu lar, e você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida, na maneira como os teus filhos vão crescer. O ensino que fica de pé no fogo começa na base do lar. O ensino que mantém alguém de pé no fogo na hora da pressão começa na base do lar. Ponto número 2 daquilo que eu quero trazer para você. Segunda coisa que eu quero trazer, o que levaram aquelas crianças a responder daquele jeito? Primeira coisa é que coragem começa em casa. Mas a segunda coisa é que o fogo pode ser evitado, mas ele não pode ser vencido. O fogo não pode ser evitado, mas pode ser vencido, perdão. O fogo não pode ser evitado, mas ele pode ser vencido. O que eu quero dizer com isso? Tem gente aqui, irmãos, passando por fornalhas. Tem gente aqui passando por situações muito difíceis. Talvez não com fogo real, não é nada disso. Mas talvez, tem crianças aqui que passam fornalhas onde eles vão. Passam por bullying. Bullying é certo ou errado, crianças? Errado. Por quê? Por que o bullying é errado? Por que você acha? Fala para mim, Arthur. Porque Deus não gosta, né? O que mais? Pode machucar alguém com uma coisa que a gente não pode machucar. Por que é? Porque magoa. Olha isso, irmão, você está entendendo isso? Eles entendem que muitas vezes, alguns podem estar passando por fornalhas de ansiedade. Você sabia que hoje, você vai lá na farmácia, aí você vai ver remédios para dormir, para ajudar, melatonina e tudo mais. Você já viu que tem uma seção só de criança? Você já viu que tem uma seção de ansiedade, antidepressivo, só para criança? Com embalagenzinha só para criança, com gostinho de tutti-frutti, com tudo. Para criança, por quê? Porque essa é a geração que mais sofre de ansiedade. Aí a gente fala, mas é por culpa do telefone, da tecnologia. Não, irmãos. Às vezes, sabe qual é a culpa? São as referências que eles têm à volta deles. Eles não sabem o que é experimentar paz, porque às vezes a gente não está experimentando paz. Filho é um reflexo. Na nossa casa, na minha e na sua, quem reina é o príncipe da paz. Não é o tanto que alguém influencia. Claro que existem fatores influenciadores de fora, mas o que vai falar mais alto na vida deles é o seu coração. Ah, pastor, mas eu sou ansioso. Meu irmão sempre fala uma coisa, ele diz assim, quando alguém diz assim, esse é o meu defeito, ele diz, não, esse não é o defeito, esse é o seu jeito. Ou ao contrário, né? Alguém diz, esse é o meu jeito, ele diz, esse não é o seu jeito, esse é o seu defeito. Enquanto a gente não encarar defeito como defeito, a gente não muda. Enquanto a gente encarar jeito como jeito, a gente assimila isso. A gente fala, esse é o meu jeito, é o jeito que eu vou viver. E eu não mudo isso. Mas à medida que eu encaro defeito como defeito, eu vou para a presença de Jesus. E é lá que os meus defeitos são aperfeiçoados naquele que é o autor e consumador da minha fé. Irmãos, 1 Pedro 4, 12, 13 diz o seguinte, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro está dizendo aqui, Pedro, imagina, Pedro era um ansioso,
Pedro era o cara que só dava bola fora. Pedro era aquele que tinha tomado todas as decisões precipitadas. E agora ele está dizendo, irmãos, não estranhe quando o fogo surgir para provar. Como se algo estranho estivesse acontecendo à sua volta. A verdade, irmãos, é que ser fiel vai levar você para algum fogo. Essa é a verdade. Sua família ser fiel a Deus vai fazer experimentar algumas fornalhas. Quem está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Não tem essa, irmãos, da gente viver uma vida sem fornalha. Não espere não passar por algumas situações difíceis, porque servir a Deus vai nos conduzir por alguns fogos, vai gerar em nós algumas reações. Sabe, para vocês que estão aqui, ó, vocês pré-adolescentes, adolescentes estão aqui. Quem tem aqui, quem tem 12 anos? Quem já tem 12? Aí. Quem tem 11? Tem alguém que tem 11? Ai, tem mais, ó, 11. Quem tem 13? Tem alguém que tem 13? 13. Tua irmã tem 13. Tem 13 lá atrás. Olha, os pré-adolescentes, que às vezes a gente sofre tanto com as pressões que vêm, né? Se você disser não, porque todo mundo faz, pode ser que alguém vai até rir de você. Mas lembra de uma coisa, que isso fique gravado no seu coração. Estou dizendo isso, eu estou liberando isso sobre a sua vida hoje, que você que está aqui. Não se curve para aquilo que você foi chamado para ficar de pé. Não se curve. Não abra mão dos princípios que o papai e a mamãe estão ensinando para vocês. Deus nunca prometeu para nós que seria fácil, mas Ele prometeu para nós, ouça bem o que eu estou dizendo para você, Ele prometeu para nós que Ele vai estar junto com a gente no meio do fogo. Foi isso que Ele prometeu. Viver nessa geração vai ser difícil dizer não, quando as coleguinhas fizerem aquelas coisinhas que elas fazem, quando elas começarem com aquelas conversinhas que elas têm, ou começarem a ver aqueles vídeos que o papai disse para não ver, ou começar a fazer alguma outra coisa desse jeito. Quando você disser, não, eu não faço isso, ela vai falar, você é bobo. Não tem problema não, você está se colocando de pé diante daquilo que você não pode se curvar. Você foi chamado para ser diferente. Todos nós somos diferentes. E aí, às vezes, é até chato mesmo, todo mundo ri da gente. Mas sabe de uma coisa? É naquela hora que o Senhor vem e se aproxima de uma forma muito real e viva sobre nós. É aí que a gente começa a ser firme. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo mundo que está aqui, ó, olha para mim, 1 minuto aqui, ó, vou dizer uma coisa para você. Se você se posicionar mais do que os seus amiguinhos à sua volta, vocês vão ser os melhores onde vocês estiverem. Os melhores. Vocês vão ser os melhores funcionários da empresa que vocês trabalharem. Ou melhor, vocês vão ser os patrões daqueles que estavam rindo de vocês. Vocês vão se destacar na faculdade. Vocês vão ser os mais escolhidos, os mais espertos, os mais bem-sucedidos. Quando todo mundo lá na frente estiver olhando para você, vai dizer assim, puxa, eu deveria ter seguido o exemplo dele e não seguir. Hoje parece que não faz sentido, mas vai fazer sentido. Sabe por quê? Porque Jesus é com vocês. Jesus é com vocês. É a hora, irmãos. Numa geração que só pensa por inteligência artificial, nossos filhos vão ser os mais inteligentes, porque eles têm a unção do Espírito do Senhor. Quando todo mundo estiver sem saber o que fazer, foi a semente que você plantou que vai germinar e dar frutos, para que eles se destaquem e sejam exemplo, tragam respostas para essa sociedade. Sabe, meu irmão, eu sei que você protegeu o seu filho, e às vezes a gente protege, tem gente que protege até demais. Sabe, tem coisas que acontecem na minha vida, na sua vida, que o desejo do coração de um pai é evitar que o filho passe por dores. Mas cuidado, irmãos. Cuidado, porque tem fogo. Preste bem atenção no que eu estou dizendo isso. Tem fornalha, que foi Deus que planejou para o seu filho passar. Provações e situações que a gente como pai tem que ter muito discernimento, de não chegar acudindo e atendendo todas as necessidades, porque tem hora que Deus quer mostrar para eles quem é Deus na vida deles. E às vezes a gente corre o grande risco de querer tomar o papel do Espírito Santo na vida deles. De ao invés deles correrem para Deus, eles correm para nós. Porque às vezes a gente está querendo fazer de tudo, numa geração onde a gente quer dar o melhor.
todo mundo conta o melhor do filho. Se alguém chega e fala assim, olha, o meu filho andou com 10 meses. O meu andou com 6. O meu andou com 6 meses. O meu com 3. Daqui a pouco tem criança voando com 2 meses. Porque é uma disputa. Porque todo mundo quer que o filho seja o melhor. E não admite que ele tenha problemas. E que às vezes ele não seja bom em tudo. E que, irmãos, não tem problema. Não tem problema. A geração da rede social, as gerações que vão postando só o melhor que há, as coisas mais extraordinárias. Você vai vendo aquelas crianças que vai fazendo aqueles negócios ninja, que sobe, que faz, as crianças são tudo fit, come todas as verduras, legumes e tudo mais. E você fala, meu Deus, eu sou um péssimo pai, eu não faço nada disso. Irmão, calma, não é assim. A gente se coloca num nível de pressão e de cobrança tão alto que a gente transfere isso também. E a gente quer evitar, não pode chorar, não pode dizer não, não, tem que ter tudo, não pode fazer não. Tem hora, e tem fogo, e tem fornalha, que Deus gostaria que os nossos filhos passassem, sabe por quê? Porque lá dentro daquela fornalha, o quarto homem vai surgir, a glória de Deus vai aparecer lá, e eles vão sair de lá com testemunho próprio, de dizer, eu orei e é verdade, não é o Deus de papai e de mamãe, é o meu Deus. Você está entendendo o que está acontecendo? Essa geração, irmãos, ensina para nós que às vezes a gente tem que proteger muito, que às vezes a gente tem que fazer tudo, e a gente, não é errado a gente suprir as necessidades, não é errado você querer o melhor do seu filho, não é nada disso errado, mas irmãos, toda vez que você vai e resolve algo para ele, toda vez que você vai e responde por ele, toda vez que você vai e encobre os erros dele, e alguém às vezes o corrige, você fica bravo com aquela pessoa, porque você se sente, como assim? Como que chamou a atenção? Como que fez desse jeito? Eu lembro de um dia, vou contar porque o Vitor está sentado aqui na frente, ele lembra disso. Um dia ele estava lá lutando no karatê, vou contar os testemunhos, né, irmão? Porque o pastor conta testemunho, e às vezes é um testemunho também, porque a gente tem coisas que a gente faz, o Senhor precisa corrigir, né? Ele estava lá no karatê dele, e ele foi fazer um sparring lá com alguém, uma luta a 2, e era um menino muito maior, ele menor e o menino muito maior, e de repente eu estava assistindo, sentado, e eu vi o menino maior, deu um chute no rosto dele, com toda a força. E era um menino maior, e o professor, não sei se ele não viu, ou se na hora foi no calor ali da situação, ele não corrigiu o menino maior por ter feito isso, não pode dar acima da cabeça ou acima do peito, não podia fazer isso. E o menino fez, não sei porquê, mas ele fez e aconteceu desse jeito, e o professor não fez. E eu fiquei irado, irmãos. Mas eu fiquei irado, e eu falei na frente de todo mundo, os pais, tudo sentados na frente. Aí ali, irmãos, até a gente desce da cruz, não tem jeito, irmãos. Tem uma hora que o Senhor, se não segura a gente, ora pelo pastor de vocês, irmãos, que tem hora, que na hora eu fiquei tão bravo, que eu falei na hora que ele veio assim, ele veio cabisbaixo, porque, imagina, levou um chute no rosto com toda a força, e ele veio cabisbaixo, e eu falei assim, bem alto, para todo mundo que estava entendendo, eu falei assim, da próxima vez que alguém bater em você assim, você não segue as regras não, você bate de volta. O pastor falou isso, irmãos. Não aplaude não, que é feio, mano. Não fala isso não. Coisa horrível, estou contando um testemunho, estou chorando aqui, você está batendo pau. Aí sabe o que ele falou para mim, irmãos? Sabe o que ele falou para mim? Ele olhou para mim e falou assim, na frente de todo mundo também. Ele falou assim, pai, a gente não faz isso porque a gente é cristão. Aí na hora, irmãos, na hora, você imagina, eu contando para você, estou com vergonha, você imagina no dia. O meu olho encheu de lágrima, porque ele do jeito dele falou uma verdade para mim, não é que cristão tem que ser bobo, mas ele disse, eu perdoei, aconteceu, vai fazer o quê? Eu aprendi com isso, a gente precisa mover adiante, isso aqui não vai me impedir de continuar, isso aqui não é nada, faz parte do processo que eu estou vivendo. Ele não disse isso porque ele não tem maturidade para entender isso, mas na hora que ele falou isso, tudo passou na minha cabeça. Eu quis privar ele de uma dor que talvez ele precisava passar, de uma situação que eu queria que ele se colocasse como homem, mas Deus quer que ele seja um homem de Deus. Eu quero que ele seja um homem segundo o padrão desse mundo. Deus quer que ele seja um homem segundo o padrão do seu coração. E quem sou eu para impedir isso, irmãos? Eu não posso ser uma pedra de tropeço. Eu sim preciso ensinar. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Não estou dizendo que a gente não tem que defender, que a gente não tem que fazer nada disso. Mas tem horas que eu, como pai, não posso evitar as fornalhas na vida do meu filho. Você, como mãe, não pode evitar as fornalhas na vida do seu filho. E o casal, irmãos, precisa estar junto.
Não pode ter divisão na casa. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Os filhos entendem bem quando isso acontece. E quando a casa é dividida, ninguém avança. Então tem hora, irmãos, que as fornalhas vão surgir, as coisas vão acontecer. E a gente precisa entender que superproteção é impedir desenvolvimento. E a gente precisa criar neles estrutura dentro do seu coração para viverem segundo os padrões do Senhor. Sabe, é um estudo que foi feito agora em Harvard, recentemente, que mostra que os jovens que são superprotegidos, tenha muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Porque jovens que são superprotegidos, eles tendem a desenvolver mais ansiedade, mais insegurança e mais baixo autoestima. 3 características latentes nessa geração. Será que talvez isso não seja algo que nós estamos contribuindo? Pense sobre isso. Veja se às vezes a gente não está protegendo muito quando a gente deveria expor um pouco para que as coisas pudessem se desenvolver. Sabe, Jordan Peterson, que é um teólogo, ele disse: não tente criar filhos seguros, tente criar filhos fortes. Não tente criar filhos seguros, tente criar filhos fortes. Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz o seguinte: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Correção faz parte daquilo que vai fazê-los ficar de pé diante das fornalhas. O fogo, irmãos, não vem para destruir, o fogo vem para purificar, e Jesus entra junto no meio do fogo, amém? Terceiro e último ponto, eu quero pedir aqui os irmãos para já me ajudarem. Nós vamos terminar esse culto celebrando ao Senhor. Mas a terceira coisa que eu entendo, o que mantiveram aqueles meninos firmes na fornalha? Primeiro, porque a coragem vem de casa. Segundo, porque eu não posso evitar o fogo, eu não evito o fogo de surgir, mas ele não me vence. A terceira coisa, que eu quero que fique gravado no meu e no seu coração, e no coração de cada um de vocês que estão aqui, é que o que fez mantê-los firmes no meio da fornalha é saber que a sua vida, irmãos, entenda isso, o propósito principal da vida deles era criar um testemunho que muda decretos. O seu papel como pai, como mãe, o meu papel como pai e mãe, o seu papel aqui como avô, avó, tio, família. Nós estamos em família hoje é o culto da próxima geração, o culto da gente falar de família. O propósito principal da criação dos nossos filhos não é que eles sejam bem-sucedidos. Irmãos, presta atenção. Tem pai e mãe que fica tão preocupado, escreve o filho em tudo que é esporte, bota ele para estudar, agora volta a época de escola, começa a faltar em tudo quanto é lugar, porque fica em torno disso, e eu não estou aqui desvalorizando estudo, esporte, atividades extracurriculares, nem nada disso. Tudo isso é muito importante, é muito bom, muito benéfico, muito prazeroso. Mas como pai, naquele grande dia, quando você chegar diante do Senhor, o que vai ser cobrado de você não foi que ele foi um bom médico, um bom homem de negócio, uma mulher bem-sucedida na sua profissão. O que vai ser cobrado de você é que se ele conheceu o Senhor e cumpriu o seu propósito. Como pais, é isso que vai ser cobrado de nós. E o propósito dos nossos filhos dessa próxima geração é trazer para a sociedade lá fora um testemunho que muda decretos. Onde havia um decreto de falência, o testemunho deles vai chegar e vai quebrar esse decreto. Onde havia um testemunho de quebra de relacionamentos, o testemunho deles vai dizer: não, nós somos do testemunho da aliança. Onde chegar um testemunho de falta de prosperidade, falta de avanço, nossos filhos vão pisar e aquele decreto vai ser quebrado e vai dizer: isso aqui vai ser muito abençoado para a glória do Senhor. O que acontece aqui, irmãos? Depois da fornalha, quando o rei olha lá e vê que não eram só mais 3, que a amizade que eles tinham, a aliança que eles tinham com Deus, tinha feito agora todo mundo ver que o próprio Deus tinha ido visitar aquela fornalha junto dele. E ele manda chamar aqueles meninos para fora da fornalha. Quando eles saem da fornalha, o rei se levanta diante de toda a nação e diz lá em Daniel capítulo 3, versículo 28 e 29, diz assim: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrá-los, que está lá, capaz de livrar ninguém dessa maneira.
E olha lá no versículo 29, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. O rei Nabucodonosor disse isso. Louvado seja o Deus que fez esses meninos abrir mão da vida para servi-lo. Irmãos, eu fui para o Egito em 2016, e na igreja do Egito era época de muita perseguição. Eu fui passar um tempo com os irmãos da igreja perseguida, e eu tive o prazer de participar de um batismo de uma menina, uns 16 anos ela tinha na época. Ela era a primeira convertida da sua casa, e ela já estava desde os seus 14 anos sendo discipulada, escondida dos seus pais. Ela se converteu sem os seus pais saberem, porque lá, se a família soubesse, escorraçá-la de casa, desonrá-la, ela seria morta, seria um crime servir ao Senhor. E com 16 anos eu tive o privilégio de participar do batismo dela. E nós fomos para o batismo, e quando disseram nós vamos participar de um batismo, eu disse: puxa, vai ser uma festa como a gente faz, né? Quem já viu aqui o batismo, a gente vem aqui, bota a piscina, e a gente mergulha, todo mundo celebra, traz plaquinha e celebra. E eu cheguei num lugar remoto, uma sala pequena, e aí tinha uns irmãos à espreita olhando, como se fosse uma coisa muito clandestina, e era mesmo. E entramos, o pastor entrou, a discipuladora que cuidou dela, entrou mais um irmão, eu mais uns outros que estavam lá, e entramos na casa, e de repente ela vem chorando, e ali num lugar, numa água feia, num lugar nada agradável, sem presença de família de ninguém, o pastor que a batizou disse para ela: por 2 anos ela está sendo preparada para esse dia. 2 anos, porque aqui nós discipulamos ao ponto deles entenderem que eles precisam viver ou morrer pelo Evangelho. E só quando eles entendem, eles têm certeza de que eles estão prontos para viver ou para morrer pelo Evangelho, é que nós batizamos. E hoje ela tem certeza que ela está pronta para morrer pelo Evangelho. Você tem noção disso, irmãos? E quando ela pegou aquela menina, ele disse para ela: filha, e ele falou para ela, fez todos os votos e disse para ela: você está pronta para morrer ou viver por Jesus? E ela chorando disse: eu estou pronta para morrer pelo meu mestre. E ela desceu as águas e ela saiu das águas. E nenhum de nós, irmãos, tinha forças em nós para nem dar um glória a Deus. Porque muitos de nós têm força para viver para Deus, mas muitos de nós não têm força para morrer por Deus. Eu não digo nem morrer da nossa vida como eles vivem lá na igreja perseguida. Eu estou dizendo morrer para 2 horas de televisão. Eu estou dizendo morrer para uma refeição do seu dia. Estou dizendo morrer para a sua vontade de hoje. Eu não estou com vontade na igreja, não. Morrer para, não, esse mês eu vou cuidar das minhas coisas, eu não cuido das coisas do Senhor. Já servi esse mês, me bota na escala do mês que vem, porque eu já estou servindo, eu preciso receber, eu não posso dar nada. Mas eu não estou dizendo nem de morrer fisicamente, eu estou dizendo de abrir mão. Sabe, irmãos, o que levou aqueles meninos a dizer e ter esse testemunho? Porque quando eu conto a respeito de algo, Deus não fala nada a respeito de mim. Se eu ficar me defendendo, tem gente que se fala muito, se coloca muito como espiritual, conta muitas vantagens de si. Se eu defendo muito a mim mesmo, Deus não entra na minha causa, Ele não tem nada para falar ao meu respeito. Mas quando eu vivo para Ele, quando eu me humilho diante da presença dEle, é o próprio Deus que dá testemunho de mim. É nesse momento aqui que o rei se levanta e diz assim: olha, não tem Deus que livra como esse Deus deles, não. Porque eles desafiaram a ordem do rei, eles se colocaram a risco de morte, e eles disseram: nós não vamos adorar o que os teus deuses fazem, nós temos algo dentro de nós. Você tem noção disso, irmãos? Será que é isso que nós estamos criando na nossa próxima geração? Será que é assim? Sabe, você que está aqui, presta atenção, criança, eu quero declarar uma palavra sobre você. Ouça bem o que o pastor está falando para você. A sua vida,
a sua vida, vocês vão voltar para a escola agora dia 11 de agosto. Nós estamos enviando vocês de volta para o campo missionário que o Senhor plantou vocês. Sabe por quê? Porque a vida de vocês é um reflexo de Jesus. Lá na escola, a vida de vocês é um reflexo de Jesus. Lá na rede social, a vida de vocês é um reflexo de Jesus. Lá no campinho de futebol, lá na faculdade, os que estão indo para a faculdade, a sua santidade, a maneira como Deus desenhou você, separou você, é luz para essa geração. A sua firmeza está na mensagem que vocês carregam. Vocês carregam a presença de Jesus dentro de vocês. E a sua coragem, a coragem de dizer sim para Jesus e não para esse mundo, de não se contaminar, é o que vai trazer esperança para quem está à sua volta. Vocês são missionários. Desde hoje, desde agora, vocês não precisam crescer para ser pastor, para ser profeta, para ser nada disso. Vocês já são. Vocês são gente cheia do Espírito do Senhor. Para nós, irmãos, o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos não é dinheiro. O maior legado que a gente deixa não é o futuro que a América pode dar. Tem gente que no afã de dar um melhor futuro, a América tem roubado o futuro em Deus. A América tem roubado as coisas. Você vai dar um futuro maravilhoso, ele vai ter dinheiro mais que todo mundo, mas e presença de Deus, irmãos? E caráter, e presença do Espírito Santo? O legado não é dinheiro. O legado que nós deixamos para eles, para a próxima geração, é uma fé viva, é uma fé que glorifica o nome do Senhor. Mateus 5,16, vamos ler esse versículo juntos? Mateus 5,16 diz assim, vamos lá, 1, 2, 3, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilha a sua luz. Foi para um tempo assim que vocês foram chamados. Irmãos, tem jovens na Bíblia que glorificaram o nome do Senhor. José foi fiel na tentação, se tornou governador. Davi confiou quando todo mundo ficou com medo e venceu o gigante. Esther se posicionou na hora do silêncio e salvou o seu povo. Timóteo, ainda jovem, liderava como pastor a igreja que hoje é referência para nós. Hoje essa geração está sendo levantada para ser luz, para ser sal, para ser a presença de Jesus onde quer que o Senhor nos enviar, amém? Nós vamos orar por eles.